Animação. Fundo escuro. Homem branco feito de palitinhos à sua direita. Mulher preta de palitinhos sobre fundo branco. Se dão as mãos. Casal de mulheres de mãos dadas. Casal de homens de mãos dadas. Homem propõe casamento à mulher. Outro propõe a outro homem. Ícones de objetos como veículos, dinheiro, casa e diamante. Escrito na tela pacto antinupcial. Homem coloca aliança em dedo de noiva. Antes de dizer o tão esperado sim, é preciso que o casal fique atento a alguns detalhes, que apesar de burocráticos, podem evitar muita dor de cabeça no futuro. Quando duas pessoas Elimar Pinheiro do Nascimento, sociólogo. E nas épocas pretéritas em geral era um homem ou uma mulher, de maneira explícita ou de maneira implícita, tácita, né? Eles tinham um certo acordo como é que era a vida em comum entre eles, né? Então, em alguma sociedade, estava implícito que a mulher não podia falar em frente do homem, que a mulher não poderia estar presente na sala quando tivesse visitas, etc, etc, né? Porque a mulher era uma figura um pouco secundária, né? E subalterna ao homem, né? Mas, com o tempo, as coisas vão mudando, né? As relações vão mudando, e aí você vai tendo uma profusão, digamos assim, de novos contratos, de novas formas de estabelecer o acordo de convivência. Pacto Tereza Cristina da Cunha Peixoto, desembargadora do TJMG. Feito entre duas pessoas que pretendem se casar. É um contrato feito sob condição suspensiva, que só se verificará, quer dizer, só entrará em vigor com a implementação dessa condição suspensiva, que é o casamento, evidentemente. E o pacto antinupcial visa? Qual que é o objetivo essencial do pacto antinupcial? É o estabelecimento de alguns regramentos jurídicos que vão reger o casamento. O principal deles é o regime de bens. As coisas se relacionavam, sobretudo, em relação aos bens, certo? Porque essa era uma grande questão, né? Quando você tinha dois jovens de famílias muito ricas, é uma situação. Quando você tem um jovem de família rica e o outro de família pobre, a situação é diferenciada. Então, muitas vezes, as famílias mais ricas estipulavam um pacto nupcial de que todos os bens que a mulher ou o rapaz tivesse antes do casamento estava fora do acordo nupcial, ou seja, era dele e a mulher ou o marido não tinha nada a ver. Então ele, de certa maneira, procurava defender a continuidade do patrimônio no interior da família. Isso era um pouco essa razão. Escrito na tela, a comunhão universal de bens foi adotada como padrão durante muitos anos no Brasil. Em 1977, esse regime foi substituído pela comunhão parcial de bens. Hércules Benício da Costa Tabelião. Desde dezembro de 1977, o regime legal oficial de um casamento é geralmente o da comunhão parcial de bens. As pessoas que pretendem se casar sob o regime da comunhão parcial de bens não precisam propriamente de um pacto antenupcial. Todavia, aqueles que pretendem se casar sob o regime da separação absoluta de bens, da comunhão universal de bens ou da participação final nos aquestos, necessariamente precisarão de pacto antinupcial. Vale destacar que, recentemente, isso tem um ano, 2 anos que aconteceu, o Supremo disse que as pessoas que têm mais de 70 anos, elas podem optar por um regime de bens. Para as pessoas com mais de 70 anos, se elas não fizerem um pacto antinupcial, a regra é da separação obrigatória. Regimes de comunhão de bens no Brasil. Comunhão parcial. Bens adquiridos durante a união pertencem ao casal. Comunhão universal. Todos os bens são comuns. Participação final dos aquestos. O patrimônio não é compartilhado ao longo do casamento. Mas em caso de dissolução da união, os bens que tenham sido adquiridos de forma onerosa pelo casal serão divididos. Separação total de bens. Cada um continua com seu patrimônio, independente de quando ele for conquistado. A grande maioria das pessoas, Maria Luísa Rangel, juíza do TJMG. Assim, o que eu tenho, né, antes é meu, o que a gente construir juntos é nosso. Esse é o raciocínio da grande maioria dos casais. Então, normalmente só pensam em casar num regime diferente quem tem um patrimônio muito grande e que exige, às vezes, um cuidado maior no casamento. Aí, quando essa situação acontece, as pessoas estabelecem um regime diferente, ou de separação, ou de comunhão universal, e para isso elas precisam do pacto.
Quando o casal não Thaisa Lopes, convenciona advogada qual de direito da regime de família. bens, eles vão ter um pacto que a gente chama legal, ou seja, você tem um pacto antinupcial, só que ele é arrogo, como diria-se de forma jurídica, e vale o que está escrito na lei pela comunhão parcial de bens ou separação obrigatória. São os dois regimes legais que a gente tem. Caso o casal decida optar por um regime da separação de bens convencional, ou comunhão universal, ou participação nos aquestos, ou ainda dentro do atual que a gente tem, a comunhão parcial, mas de uma forma mais personalizada, o que acontece? Eles precisam estabelecer essas regras em um pacto antinupcial. O acordo de convivência, Santiago, muitas consultora vezes, financeira. é uma estratégia utilizada pelos casais que ainda não formalizaram a sua relação e que, por isso, estão numa união estável, de fato. Caso esse casal ainda não tenha feito a formalização, ele pode buscar o instrumento do acordo de convivência para estabelecer quais são as obrigações, quais são os acordos de cada um deles. E ali você pode, inclusive, estabelecer quem é que vai cuidar da casa, quem é que vai cuidar dos filhos, como que vai se dar essas tarefas do cotidiano, muito além daquilo que a gente fala do âmbito financeiro. Então é um outro instrumento que pode vir a complementar o pacto antinupcial também. O fato é que, com o tempo, a sociedade tornou-se mais complexa, né? As classes médias cresceram, né? As pessoas, em geral, passaram a ter mais bens do que antes, né? Porque, apesar de nós reclamarmos muito da vida de hoje, mas se você comparar um século passado, no Brasil, por exemplo, é uma coisa absurda, porque a maioria das pessoas não sabiam nem ler nem escrever, não tinham água encanada, não tinham luz, televisão não existia, etc, etc. Ou seja, uma série de bens não existiam. Então, hoje você tem, né? E essa profusão de bens, ela vem também com a inserção da mulher no mercado. Na medida que a mulher ganha autonomia, né, ganha protagonismo na sociedade e demanda os direitos de igualdade, e se insere no mercado e começa a ter renda, a situação muda. Então, ela passa a ter os bens que ela adquiriu, ele passa a ter os bens. E aí, ao mesmo tempo que isso ocorre, tem um aumento de individualismo no interior da sociedade, né? Hoje nós somos muito mais individualistas do que éramos, né, em tempos pretéritos. Então é muito importante a gente pensar nessas divisões, como essa família se divide em termos de renda. Em algumas situações, a gente tem famílias com disparidades salariais importantes, em que uma das partes ganha muito mais do que a outra, ou até mesmo que já vem com um patrimônio muito bem consolidado, enquanto a outra ainda está em fases iniciais, ou até mesmo uma das partes está com um problema financeiro, está endividado, tem problemas para lidar com seu orçamento, está sempre no vermelho. Isso pode vir a atrapalhar a construção do patrimônio da família e, a depender do regime de partilha, pode vir até mesmo a afetar o patrimônio individual. Então é muito importante que esse casal avalie não só quanto eu tenho, quanto eu ganho, mas como é que eu tomo decisões com o meu dinheiro hoje, como é que eu já tomei decisões com dinheiro no passado, se eu já tive uma família anterior, se eu construí uma família com filhos, me separei, esses filhos também têm relação com o patrimônio que está sendo construído agora. Então, como que isso tudo pode interferir no momento em que a gente vai juntar as nossas forças para construir a nossa vida daqui para frente? Todos esses pontos são essenciais para serem colocados na mesa e é importante também ressaltar que a ajuda de um especialista, de um advogado, de um planejador financeiro faz toda a diferença para que nenhum desses pontos fique esquecido. Se você quiser flexibilizar ou engessar, depender, se você quiser personalizar, você precisa colocar isso no seu pacto. Então eu brinco assim, quem casa com um pacto pelo menos sabe quais são as regras patrimoniais que estão sendo aplicadas ali. E quem não casa, casa achando que sabe. Porque as regras já existem, elas estão positivadas na lei. Então, no final das contas, você casa sim com um pacto, só que você casa com um pacto arrogo, você casa com aquelas regras que estão positivadas ali. E existe uma proteção quando você faz o combinado, é o que vai ser aplicado. Então, aquilo que você descreveu ali no seu pacto é o que vai estar sendo, de fato, aplicado. Escrito na tela, como fazer o pacto antinupcial. As pessoas, quando vão se casar, elas precisam ter maturidade para conversar sobre questões patrimoniais também. O cartório, seja o ofício de registro civil das pessoas naturais, que vai iniciar o procedimento de habilitação, seja o tabelião de notas, que vai lavrar o pacto antinupcial, está à disposição para poder esclarecer
as pessoas interessadas sobre quais são os regimes de bens e quando se faz ou não necessária a lavratura de um pacto antinupcial. O pacto antinupcial, ele vai entrar em detalhes que, em muitos casos, o regime de partilha não vai deixar específico qual é o acordo daquele casal. Então, o pacto antinupcial, ele pode deixar muito claro, formalizado, acordos específicos daquela família e vai estabelecer como esse patrimônio vai ser construído, como esse patrimônio vai ser dividido em caso de separação, como esse patrimônio vai ser, como ele vai ser distribuído após o falecimento de um do casal, e isso tudo traz mais tranquilidade para a família. Por isso, eu acredito que o pacto antinupcial é como se fosse um combinado prévio em que as regras financeiras, as regras de construção de patrimônio, que são muito específicas e muito únicas de cada relação, vão ser colocadas no papel e vão trazer ali, esse pacto ele vai trazer um instrumento formal que garante o cumprimento do que foi combinado. É importante que as regras do contrato sejam regras que sejam acolhidas pela nossa legislação, porque não adianta trazer regras que não são albergadas pela legislação e, portanto, quem deve direcionar o casal nesse caminho de elaboração do pacto é o advogado. E, evidentemente, que um pacto mal elaborado, ele só vai trazer aborrecimento para as partes, porque ele vai ser discutido em juízo. Parte das cláusulas que não coadunarem com a legislação não vão ser objeto de vigência, evidentemente, e aí aqueles contratantes que fizeram o pacto vão ter aborrecimento evidente. Se faz Thaisa o pacto Lopes, advogada antes de direito de dar da entrada família. na habilitação do casamento. Celebrou o casamento? Depois da celebração do casamento, você tem que pegar a sua certidão de casamento com o seu pacto antinupcial e levar até um cartório de registro de imóveis e pedir lá o registro desse pacto ou no imóvel do casal. Então, se o casal tem um imóvel, ele faz o registro lá. Se o casal não tem um imóvel, por exemplo, o casal mora de aluguel ou algo nesse sentido, ele também o vai fazer lá e aí ele vai dar o endereço. Mas é expedida depois uma certidão de registro desse pacto antinupcial. Esse registro ele é importante para que aquele pacto tenha publicidade e ele vincula, inclusive, a validade daquele pacto. O pacto antinupcial precisa ser feito por escritura pública nas notas de um tabelião, sob pena de não ter validade e nem ser admitido no processo de habilitação de casamento. Outra coisa distinta é o contrato de convivência entre companheiros, na união estável, que já é um vínculo sem a solenidade de um casamento. Aí sim as pessoas podem firmar por instrumento particular. Escrito na tela, cláusulas do pacto antinupcial. Como é um contrato, ele pode, desde que ele estabeleça regras claras e regras que não sejam contra a legem, ele pode estabelecer qualquer coisa com relação a bens. Qualquer determinação, desde que acorde entre as partes. Não só o regime de bens, mas também aquilo que cada um vai fazer com o bem, como que vai ser desfrutado, como que vai ser gerido, como que os frutos daquele bem, como vão ser geridos, como vão ser objeto de partilhamento no futuro. Eu vou dar um exemplo bem prático, isso eu faço bastante. Às vezes o casal, eu quero a comunhão parcial de bens, só que tudo que eu adquirir que for carro, eu quero que seja particular. Então a gente pode colocar que o casal escolhe o regime padrão da comunhão parcial de bens, mas que todo veículo que seja adquirido seja incomunicável. A gente coloca sobre veículos adquiridos e os posteriores, que sejam, por exemplo, considerados como
incomunicáveis sejam bens particulares. Eu tenho um exemplo de pacto misto. Agora, é importante, mesmo que o pacto seja misto, que a pessoa indique qual é o regime principal. Eu não posso ter o nome regime misto. Eu vou ter qual é o regime padrão e depois eu vou ter algumas personalizações. Hércules Benício da Costa Tabelião. Talvez por constrangimento e o que é errado, não conversam muito sobre os regimes de bens. Mas há sim aquelas pessoas que já conversam bastante e que colocam cláusulas quanto, por exemplo, a tarefas domésticas, quanto ao ensino dos filhos, vai ser um ensino militar, religioso. Colocam alguns projetos sobre limitação de exposição em redes sociais. Todas essas cláusulas podem ser colocadas num pacto antinupcial. Hoje são pactos escritos em geral, né? São uma espécie de contratos, né? Que uma pessoa, né, faz um contrato com a outra para viverem juntos sob determinadas condições. Quais são essas, né? Então, os bens que você tem são seus, os bens que eu tenho são meus. E aí entra outros detalhes, né? O detalhe da criança, quem é que fica com as crianças, no caso de separação, já se prevê anteriormente. Nos casais que pensam ter crianças, porque hoje alguns casais decidiram não ter crianças. Hoje é uma coisa que surge e cresce, por várias razões, né? E também os pets, né? Quem é que fica com o gato, quem é que fica com o cachorro, isso e tal, né? E chega a detalhes de, por exemplo, se um dos dois é infiel, né? Então... Elimar Pinheiro do Nascimento, perdas, sociólogo. Né? Ou seja, se você comprova a sua infidelidade, você perde os direitos sobre os bens que nós construímos em comum. Pode estar no contrato. E foi uma cláusula sobre infidelidade que levou esta juíza de Minas Gerais a decidir uma questão, no mínimo, curiosa. Eles queriam Maria fazer uma Luísa Rangel, escritura juíza do onde eles TJMG. fixavam uma multa, já estabeleciam nesse pacto uma multa para o caso de infidelidade. A Tabelian não concordou em fazer o pacto dessa forma que eles queriam, porque no entendimento dela, que também é o entendimento de muitos, o pacto seria só para ajuste de regime de bens. O casal não conformado com essa decisão da Tabelian pediu que essa questão fosse submetida ao juiz do registro público, no caso sou eu, né, ainda. E aí a questão era essa, eles estabeleciam uma multa para o caso de infidelidade em 180 mil, salvo engano era isso, e eu inclusive soube que a origem dessa escolha era em função de histórico de infidelidade mesmo dessa pessoa durante o relacionamento deles, e que isso foi uma garantia que a mulher quis, diante da promessa dele de que não a trairia mais, de que se ele a traísse, o único bem que eles tinham, que era um apartamento nesse valor, ficaria para ela, sabe? Embora lá no pacto a infidelidade não está só para o marido, eles estabeleceram que se o casal se divorciasse por motivo de infidelidade, quem traiu pagaria ao outro essa multa, sabe? Então, na verdade, o meu entendimento, e isso não é uma questão assim aberta, não é uma questão de dizer, olha, eu acho que qualquer coisa pode ser estabelecida num pacto. Não, naquele caso eu não vislumbrei prejuízo. Era um ajuste livre entre eles sobre esse tema. Eu entendi que não haveria ofensa à lei, não teria nenhuma ofensa, muito pelo contrário, eles estavam preservando um dos princípios do casamento, que é o da fidelidade. Não vi problema nisso. Escrito na tela, garantias muito além de um eventual divórcio. É importante pensar não só na separação, Lai Santiago, mas em consultora como fica financeira. essa família no caso da falta de um deles. Se eu vier a falecer, se o meu parceiro, a minha parceira vier a falecer, como é que ficam os meus filhos? Como é que eu fico? Eu consigo ter acesso a esses recursos? Eu tenho um planejamento sucessório aqui bem organizado para que eu consiga usufruir desses bens e para que eu garanta a segurança, a qualidade de vida minha e da minha família? E aí a gente pensa em instrumentos como seguro de vida, como previdências privadas, holding patrimoniais, tudo isso pode vir a compor o planejamento patrimonial, planejamento sucessório dessa família que está se formando. Eu ainda acho que a maioria das pessoas, principalmente o brasileiro, ele tem muita dificuldade Thaisa Lopes, advogada de direito da família, antinupcial como algo que é importante para o casal, inclusive enquanto ainda estão casados, porque as pessoas não pensam nisso. Vou dar um exemplo de como que um pacto antinupcial ele resguarda um casal que está casado. E isso é básico, assim.
É muito comum hoje a gente ter uma pessoa que se casa e que tem filhos. Então, ou porque já tinha de relacionamento anterior, ou porque a gente já está falando de um segundo casamento, por exemplo. A depender do regime que a pessoa escolha, então vamos pegar o padrão que todo mundo pensa, que é o da comunhão parcial de bens, uma mulher pode ter a conta salário dela penhorada para pagar a pensão do filho do marido. E aí você fala, como assim pode? Pode, porque se você está na comunhão parcial de bens, a sua poupança é 50% sua e 50% do seu marido, já de cara. Agora, se o casal, por exemplo, está num regime de participação final nos aquestos, que tenham o mesmo intuito da comunhão parcial de bens, ela já está resguardada. Então, se ela não sabe, se ela não conhece quais são as regras dentro do casamento dela, ela se põe em risco sem... Eu não estou nem falando de divórcio, eu estou falando de algo que acontece durante o casamento. O pacto antinupcial, a formalização daquela relação, tudo isso vem para que ambos estejam protegidos e para que a gente consiga extrair o potencial desse casal. O que a gente quer, no final das contas, é que erros passados, às vezes a pessoa passou por um problema financeiro no passado, teve dificuldades, estava inserida num contexto socioeconômico muito diferente do seu cônjuge, isso tudo pode influenciar. E o que a gente quer é que o passado não interfira mais na vida financeira daquele casal e que tudo que vai acontecer no presente seja para que no futuro eles tenham mais tranquilidade, que eles tenham mais segurança. O pacto antinupcial, ele tem essa premissa de deixar as claras, de deixar formalizado e de deixar todo mundo muito tranquilo com relação aos combinados, que aqueles combinados que foram firmados ali vão ser cumpridos lá na frente. Então, na verdade, quando ele é muito bem feito, quando todo mundo conversa e coloca de maneira transparente suas preocupações, suas indagações, o pacto ele vai servir para deixar todo mundo feliz, porque a gente vai garantir que esses acordos vão ser cumpridos. Eduardo é tabelião e, na hora de escolher o regime de comunhão de bens, priorizou a segurança da família. Eduardo Calais, tabelião. É a união, a conjugação de duas pessoas numa vida completa como casal. E esse regime diferente, né, notadamente a separação de bens, pode soar um pouco de, poxa, será que aquela pessoa não me ama? Por que ela não confia em mim? Ela está preocupada já que um dia a gente vai divorciar? Né? Então, assim, mas hoje, na nossa visão, né, que eu tenho hoje do regime de separação de bens, notadamente ele, que no Brasil a gente vive algo que todo mundo fala que é insegurança jurídica. Hoje pensa assim, amanhã muda a lei, amanhã muda a jurisprudência. E todo mundo hoje que exerce qualquer atividade minimamente de risco, como por exemplo, eu sou tabelião, eu como tabelião tenho responsabilidade por todos os atos que são feitos no cartório. Se amanhã ou depois acontecer alguma falha na prestação de serviço, o meu patrimônio responde por isso. Se eu sou casado no regime da comunhão parcial de bens, o patrimônio da minha esposa também responde por isso. No meu caso, a minha esposa também ela é médica. E o médico também, por mais que ele seja competente, ele também está sujeito, eventualmente, a ter alguma vicissitude ali na sua prática laboral, que pode gerar também algum impacto sobre o patrimônio dele. Então, eu vejo hoje o regime da separação de bens uma forma de proteção patrimonial da família. Só que isso, eu tenho formação em direito. Quando você vai falar isso com uma pessoa leiga, é difícil a pessoa chegar nesse mesmo entendimento. No nosso caso, foi uma construção. Fui conversando com ela, no primeiro momento, aquilo ali não é bem recebido às vezes, para poder entender. E ao final, acho que as pessoas conseguem entender que, de fato, hoje no Brasil, notadamente para quem exerce alguma atividade, que o patrimônio pessoal dela pode estar em risco, por qualquer motivo que seja, eu não tenho dúvida que o regime da separação de bens ele é o mais adequado, pensando na proteção da família. E aí, na hora que a pessoa vai comprar um bem, vou comprar uma casa, coloca no nome dos dois, 50% no nome de um, 50% no nome do outro. Vai comprar, enfim, vai fazer algum investimento, vai abrir uma conta conjunta, abre uma conta um dos dois, cada um coloca o mesmo dinheiro. Então você tem mecanismos de manter essa comunhão de vida, mas com alguma proteção jurídica. Sequência de cenas em ambientes externos de diferentes casais de noivos a celebrar. Esse projeto de felicidade Hércules Benício da Costa, pode estar ali naquele pacto e no futuro. Caso o juiz verifique em eventual ação de divórcio que haja algum conflito com o princípio da igualdade, da solidariedade, o juiz controla a eficácia ou não daquela certa regra. O que eu posso dizer então é que as cláusulas no pacto antinupcial
essas cláusulas, elas gozam de uma certa flexibilidade e as pessoas podem sim colocar ali o seu sentimento de certa forma para que isso reflita a maturidade da conversa do casal e o projeto de felicidade no convívio. Não Elimar quebra Pinheiro do Nascimento, propriamente sociólogo. o romantismo, porque primeiro é uma coisa esperada, né? Quer dizer, não é algo extraordinário que você vai fazer, não, é algo esperado, né? Algo normal. Segundo, se as regras são bem estabelecidas, você fala ali e não fala mais, entendeu? Não é uma coisa que você traz a todo dia, isso é meu, isso é seu. Não, as regras estão claras, né? Quer dizer, o que você teve antes, você tem, o que eu tinha antes, eu tinha, e o que nós estamos construindo junto é nosso, né? E, no caso da separação, eu tenho 50% e os filhos têm 50%, por exemplo, né? É uma hipótese, mas tem outras, né? Agora, claro que tem situações em que as pessoas ficam relembrando, porque os pactos não foram bem feitos, os pactos não foram bem aceitos, não foram interiorizados, e aí ele surge. Ao surgir, evidentemente, quebra em grande parte o romantismo, não tem nenhuma dúvida. O diálogo, a Santiago, transparência é a regra nesse caso. Quando a gente coloca na mesa o que nos deixa angustiados, o que faz com que a gente, às vezes, tenha dificuldade de dormir de noite, quando a gente coloca isso muito às claras, fica mais fácil de entender quais instrumentos, quais estratégias eu posso utilizar para que eu fique muito bem, muito tranquila e para que eu garanta a tranquilidade do outro também. Então, realmente, ainda que seja um assunto difícil, ainda que seja um tabu para a maioria das pessoas, colocar o assunto na mesa e encarar essas dificuldades, essas barreiras é fundamental para que todo mundo saia feliz.